Você não está streamando esse encanto nenhum, né? Eu estou, mas não está, mas está privado. Estou streamando para poder salvar no YouTube lá também. Ok. Legal? Beleza. Sincronização do áudio. Vai lá. 1, 2, 3 e... Isso aí. Opa, pessoal, bem-vindos de volta aí ao nosso mais um episódio da série Deep Testing, Beyond Automated Testing Basics. Essa noite a gente tem mais dois convidados, né? A Letícia Nicole do Nubank e o Evandro Moore da Objective. Vamos falar sobre testes automatizados para aplicativos em dispositivos móveis, né? O primeiro software que eu fiz para um dispositivo móvel, eu vou me entregar aqui, era um daqueles Nokiazinhos, né? 2ME. E aí eu estava no startup que era para receber cartão de crédito, né? A gente queria competir com as maquininhas, nem se tinha na maquininha na época. Aí tinha que plugar um outro hardwarezinho ali, que era o leitor do cartão, que imprimia ali um recibo e tal. Não lembro como a gente testou, acho que foi na mão. Usava o app ou o app, aqueles protocolos que tinha, como é que chamava? O app? O app e 2ME, que tipo, metade da biblioteca comum do JDK você não tinha, né? O teste sou Joe. Mas hoje a gente tá bem melhor, né, pessoal? Como que tá? Como que a gente começa hoje? Não sei, Letícia quer falar um pouquinho pra gente de tipo, o que é testar um dispositivo móvel numa empresa como o Nubank, né, que é o nosso único front-end para 30 milhões de clientes. Pode se apresentar primeiro também, Letícia, please. Pode ser. Como o Freire falou, eu trabalho hoje no Nubank, sou engenheira do time de Mobile Tools, que é um time voltado a desenvolver tecnologias e ferramentas para as pessoas que desenvolvem um app hoje do Nubank. Então, seja automatizar o processo de CI/CD, desenvolver alguma ferramenta para facilitar a criação de uma nova feature, coisas do tipo, é o nosso time hoje que é responsável. Talvez, não sei se o Evandro quer se apresentar primeiro, e aí depois a gente entra sobre qual é esse cenário global que a gente está hoje com testes mobile, mas fique à vontade. Pode ser, deixa eu aproveitar aqui então o gancho, né? Eu sou Evandro, trabalho na Object, né? Hoje eu só estou como coordenador, né? Já fui tech lead, desenvolvedor por muitos anos, e hoje eu trabalho muito mais nessa área cross, né? De tentando padronizar a parte de desenvolvimento de modo geral na Objective, né? Parte de testes, DevOps, toda essa parte que envolve o ciclo de desenvolvimento de software. E é isso. Então, ambos têm uma atuação bem similar, né? Evandro no Objective e a Letícia na Nubank, criando tecnologia e padrões para os demais times, né? Para outros times. Legal. Exatamente. Aproveitando melhores práticas, né? Sempre um time vem com uma ideia, você vê que eles descobrem uma coisa bacana, você, nossa, aqui dá para aproveitar em outro lugar, né? Ver que são tecnologias similares ou outras que têm uma plataforma mais agnóstica, né? Então, tentando ver o que cada time vai desenvolvendo, coisas novas, e tentando disseminar essa parte de novas tecnologias, novas ferramentas, né? De modo mais organizacional. Sim. E um ponto que eu acho interessante é que quando a gente fala de testes para mobile, ele, em grandes aspectos, é bem diferente da web, porque quando a gente fala de mobile, enfim, temos as mais diversas resoluções, dispositivos, SOs diferentes, que comparados com a web, enfim, é bem maior a quantidade de diferenças que a gente tem. E olhando para testes manuais, como a gente garante que vai funcionar para todos os tipos de Androids que a gente tem no mercado, dos SOs, dos outros SOs que a gente tem, de uma maneira robusta, de uma maneira ágil, né? Então, eu nem consigo imaginar como seria conseguir testar e validar manualmente, por exemplo, todos os tipos de dispositivos que a gente tem hoje dos clientes do Nubank. Parece algo irrisório, assim, impossível de ser feito. E a gente conta muito... Vocês cobrem algum SEO além de Android e iOS, Letícia? Atualmente só Android e iOS. Ah, tá.
Tinha o Windows Phone, Sim, né, Windows no Phone, começo, no Nubank, mas aí a gente matou. Ou não sei se foi a gente ou foi a Microsoft, alguém matou. Sim. Aqui na E Object, se eu pegar, opa, só para aproveitar que no Object tem um contexto um pouco diferente, né? Vocês têm um produto de vocês, um front-end bem robusto, né? Um aplicativo bem forte. Aqui no Object é um pouco diferente, né? A gente tem os nossos produtos, mas a gente também trabalha muito com squads em clientes, né? Então a gente desenvolve muito produtos de nossos clientes. Então a gente tem um outro desafio que é lidar com tecnologias muito distintas em aplicativos completamente diferentes, em plataformas muito mistas, e isso dá um pouquinho de trabalho muitas vezes, de tentar padronizar, tentar organizar todo o pipeline CI/CD com testes automatizados garantindo qualidade. É um contexto bem diferente, mas acho que uma coisa que é comum né, vocês estão testando esse dispositivo que roda lá o aplicativo que roda no dispositivo móvel. O pessoal acha que é SRE, né, o pessoal do back-end, que é Site Reliability Engineer, mas para eles toda a máquina da AWS é igual, né? Para quem é SRE de mobile, a gente está falando. Eu lembrei o nome do Asus lá do modelo que eu inicial, né? Que eu tenho trauma de um modelo específico aí de um telefone que não apoiava, 1 ano e meio atrás, 2, quando a gente começou a pensar na migração de Flutter para o Nubank, que não quebrava lá, naquele dispositivo só no chipset específico. Mas imagino que muitos dos nossos ouvintes não estão tanto por dentro de testes automatizados, ouviram falar, beleza, né, eu consigo fazer um teste automatizado, mas isso é mais coisa de back-end, né, ou para front, não faz, e roda ali meio que o emulador do lado, ou até um dispositivo, né, e testa, e olha o log. O que é automatizar testes para aplicativos em dispositivos móveis na visão de vocês? Que tipo de teste que a gente está escrevendo? É o quê? É a lógica de negócio? É a interface do usuário? É a experiência do usuário? Um fluxo de várias telas? É o design, né? Ver que a cor tá da cor certa, o botão tá no lugar certo. Falei um pouco mais sobre isso. Tá. Acho que assim como desenvolvimento de software em geral, a gente tem alguns testes que são comuns, né, tanto para o mobile quanto para a web, etc. Então, temos os testes de unidade, por exemplo, que são aqueles testes que a gente verifica o comportamento de um método, de uma classe em específico. Às vezes pode ser uma lógica de negócio, ou um comportamento ali unitário de fato, né? Além disso, a gente tem os testes de integração, ou testes de ponta a ponta, né? Acho que fica a critério de como cada pessoa chama. Mas a ideia de você executar, de fato, no caso do mobile, o aplicativo em si, e testar algum tipo de integração. Então, eu quero validar que um serviço está sendo chamado quando eu faço determinada ação, né? Então, eu quero validar que um endpoint retorna o que eu espero. Ou então, quero validar, às vezes eu tenho algum acesso a algum componente nativo, como Bluetooth, Wi-Fi, e eu quero fazer alguma validação desse tipo, eu faço via teste de integração, né? Então, nesse caso, não tem muita mágica, e ele envolve a execução do device em si, ou do simulador em si, né? Dependendo do tipo de acesso que você está fazendo nativo, né, naquele aplicativo, você vai fazer a execução daquele teste de integração, fazendo a execução no device em si. Além disso, a gente tem os testes de interface, os testes end-to-end, que é de fato você subir um emulador, um simulador, e fazer um fluxo visual mesmo e validar aquele comportamento. Se a tela, ao clicar no botão de salvar ou clicar no botão continuar, eu fui para uma próxima tela, dado o preenchimento de alguns dados, teve o comportamento que eu esperava. Então, acho que de uma forma global a gente pode falar que a gente tem esses 3 conceitos. Vocês vão mostrar isso rolando mais para frente em devices ou emuladores e tal? Podemos. Para os nossos ouvintes saberem, né, que a primeira parte é mais discussão conceitual, a segunda parte é mais ver a coisa rolando mesmo, né? Eu fiquei curioso com essa do teste de Wi-Fi, de Bluetooth. Como assim? Você roda um teste automatizado no device, estimulando mesmo o Wi-Fi, o Bluetooth do device? Como que é isso? Isso. Hoje a gente tem alguns frameworks que é possível fazer essa simulação,
Então, ele permite que você consiga escrever testes que validam esse tipo de situação, né? Então, ou seja, você mocando aquela informação, ou então realmente testando o comportamento de fato que você espera. Hoje a gente tem essas ferramentas disponíveis pela comunidade para conseguir validar esses tipos de cenário mesmo. Legal. E aí, acho que um outro ponto em relação aos testes em si, a gente tem, com a vinda do Flutter, acho que talvez ficou um pouco mais evidente, o React Native também segue um pouco dessa ideia, que são os testes de widget, né? Então, você conseguir testar um único só componente, né? Como o próprio nome diz, o widget, você validar aquela única forma, né? Então, aquele botão, aquele campo de texto, a cor de uma label que você vai exibir no seu app. Então, os testes de widget hoje, eles permitem que você faça a validação desse único componente, né? De uma forma visual, digamos assim. E aí a gente conta, por exemplo, com o Flutter, que você não precisa de um simulador ou um emulador para rodar esse tipo de teste, né? Diferente do teste de UI. Seria como se fosse um teste de UI, só que sem você, de fato, subir um emulador e um simulador para ver o comportamento. Ele consegue montar... De headless, né? Não tem a tela de fato. Isso, não tem a tela de fato. Ele consegue montar a hierarquia ali de como é renderizado aquele componente. Então, todas as propriedades daquele botão, por exemplo, você tem ali como se fosse um formato de texto, e aí ele consegue comparar isso com o que você espera daquele teste. Finalmente fizeram uma biblioteca de widgets. Você consegue testar headless, mas... Sim. Eu queria complementar também, só para não deixar passar batido, né, que além de tudo a gente não pode esquecer dos testes não funcionais, né, testes de segurança automatizados, testes de performance, né, para que toda a experiência do usuário, ela envolve não só aquela parte de UI, mas também a parte de ter um aplicativo que funciona no tempo correto, que tem um tempo de resposta adequado, que é seguro para não expor dados sensíveis, né. Então esses dados muitas vezes a galera meio deixa de lado um pouquinho, mas eles são extremamente importantes, e fazer ele de forma automatizada é uma maneira até de padronizar, porque muitas vezes é uma disciplina um pouco complexa, especialmente segurança da informação, né, mas é legal para você ter dentro do seu pipeline, quando for rodar, você garantir também que a segurança da sua aplicação, né, está sendo considerada, né, só esse adendo extra. Como que faz, Evandro? Teste automatizado de segurança. Tem várias ferramentas, né, então... Mas antes de ferramentas existem, vamos pensar assim, uma cultura de segurança que deve ser considerada quando você está trabalhando com isso, né? Existe muito mais uma política, um comportamento de desenvolvimento seguro que não, para você não depender apenas das ferramentas, né? Mas quando a gente tem ferramentas, a gente tem principalmente análises de pré-commit, né, vamos chamar assim, né, quem usa o Git é bem familiarizado com hooks, né, então os hooks de pré-commit você valida antes de você versionar código, você tem análises estáticas para verificar se o seu código tem algum problema, alguma biblioteca defasada, você consegue automatizar isso no seu CI/CD, e você também tem a fase de análise dinâmica, a gente chama de DAST, né, no mundo da segurança, que é basicamente você subir uma aplicação e você bombardear ela de vários tipos de ataques diferentes. Isso é bem comum no mundo web, né, e agora está começando cada vez mais se tornar mais presente no mundo mobile. E só indo nesse gancho, né? Tipo, o que vocês acham dessa questão de segurança? Porque o cliente tem acesso ao binário, né? E aí a galera gosta de descompilar, né? Ficar vendo o que tá rolando. Qual a opinião de vocês aí sobre obfuscar esse código ou não? Eu tenho algumas opiniões, né, eu ainda sou meio dividido, né, claro, a gente sempre faz, né, porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, então a gente sempre tem esse cuidado de ofuscar, de tirar permissões sensíveis, de tentar ao máximo você reduzir a chance de você descompilar ele e ter o seu arquivo, o seu código-fonte disponível, né, então, eu sempre procuro fazer, mas eu não sei até que ponto você consegue desfazer isso, né, porque com vontade, né, eu sou dessa ideia que você consegue fazer muita coisa, né, então basta ter um carinha lá na Rússia desocupado, é um preconceito, né, mas basta ter uma pessoa ali com bastante tempo disponível, com intenção de fazer maldade, que eu acho que tem meios de fazer. É claro, a gente tenta sempre dificultar, a segurança não é um estado, né, ela é um sentimento, a gente tenta se sentir cada vez mais seguro, e essas ferramentas como ofuscação de código, acho que elas dão um pouco mais dessa sensação de segurança pra gente. Sim, e
eu acredito que também ter aquele senso de não vou colocar nenhuma informação que pode ser sensível, né? Então, não colocar no seu binário algumas envs, algumas possíveis senhas e coisas do tipo, acho que já é um bom começo, né? Você conseguir evitar esse tipo de situação. Essa galera, desculpa. Essa galera que desofusca, descompila código, seria bom trabalhar revisando PR, né? Em vez de ficar desofuscando código, poderia, né? Tem coisa para fazer, né? Tem coisa para fazer. Super valiosa para fazer. Não tanto para falar como o que você está achando do meu código, né? Vem aí mais cedo no pipeline. Deixa eu perguntar uma outra coisa assim, em termos de, tipo, beleza, temos aqui um pie chart, né? Vários tipos de teste, na verdade. Nossa, quanta coisa que a gente pode automatizar de teste para os nossos dispositivos, né? Lembro até de uma história dessa, do Wi-Fi. Eu trabalhei com uma empresa que tinha um aplicativo que era para VoIP, né? Então era telecom, e a gente tinha teste para ver como que era o fallback se você saísse do Wi-Fi para o 4G, do 4G para o 3G, e garantir que está rolando os retries, os handoffs ali no stack do SIP para que a qualidade da ligação e a ligação não se perdesse, né? Mas, putz, isso daí era um só, a gente fez, porque estava com problema, depois nem manteve, jogou fora. Qual que é a maior fatia dessa pizza aí? É teste de tela, teste unitário, teste de lógica de negócios, na experiência de vocês? Varia muito de cliente para cliente, domínio para domínio? Eu acho assim, questão de volumes de teste, é disparado o teste unitário, né? Você vai ver mais, porque ele está testando muitos pequenos pedacinhos do código, e se você for testar a aplicação inteira em vários pedacinhos, você vai ter um grande volume de testes, né? E ele tem essa característica, primeiro, por você estar testando muitas migalhas e ter uma grande quantidade de cobertura, como também ele é um teste muito barato de ser feito, no ponto de vista de escrita, né? Ele é muito simples, eu estou testando um pequeno pedaço do código, como também de execução. Então a gente vê que o maior volume de testes costuma ser testes unitários por conta dessas características, né? Eu tenho visto que testes de telas, apesar de serem extremamente importantes, como eles são muito mais custosos, né, para rodar, para testar, para escrever, eles costumam ter um volume mais reduzido no dia a dia. Como é que é contigo, Letícia? Você tem visto? Segue na mesma linha de raciocínio também. Geralmente, a gente segue aquela ideia da pirâmide de testes, né? Então, eu começo sendo a minha base, a maior quantidade de testes escritos são os unitários, por eles serem muito mais baratos, né, em todos os aspectos, e agregar bastante valor. E aí subindo, né? Então, tendo os testes de integração, aí, às vezes os testes de widget, e aí, por fim, os testes de interface, né? Os end-to-end. Um ponto, assim, por experiência em outras empresas e tudo mais, é de que quando eu atuava em aplicativos legados, por exemplo, era muito comum ter essa pirâmide invertida. Então, eu ter mais testes de UI, ao invés dos testes unitários e de integração, justamente porque as pessoas que estavam ali atuando naquele projeto, elas não se sentiam seguras das possíveis alterações que ela estava fazendo na base de código. Então, através do teste de interface, ela conseguia garantir que, beleza, eu não entendo muito bem o que esse código faz, mas eu sei qual é o comportamento que ele tem que ter na tela, né? Qual é o fluxo que ele tem que ter. E aí, tinha essa pirâmide invertida. Então, para conseguir fazer a sustentação e manter em um curto prazo, digamos assim, né, para se sentir um pouco mais seguro em relação ao Codebase, tinha esse padrão de ter mais testes de UI. E, obviamente, a gente tinha vários problemas, né, de manutenção, de flakiness e tudo mais, mas era uma forma de garantir que eu estou fazendo uma alteração no código e eu sei que pelo menos esse fluxo continua funcionando. Mas a minha visão ideal é que a gente tenha isso ao contrário, realmente. Tenha mais teste de unidade, por ser muito mais fácil, muito mais simples de escrever. E aí, enfim, escrever talvez testes de UI para fluxos que você acha realmente necessário. Né? E hoje em dia, com os testes de widget, acho que às vezes até você pode abrir mão de alguns testes de end-to-end, né? Eu lembro que eu achei que essa era uma das vantagens ali, quando a gente decidiu padronizar no Flutter, né, no nosso estudo, essa out of the box, teste headless, super rápido, eu não preciso me preocupar, porque na minha experiência, teste de tela, né, ainda mais naquele padrão, tipo, tem o golden snapshot, né, que você roda o código antes, ele produz as telas, aí você fala, beleza, é isso, eu quero que fique igual a isso,
seu teste só reproduz pixel a pixel. Sei lá, já perdi muito tempo tentando descobrir porque o CI não rodava e ia ver a resolução do servidor de CI era diferente, estava num lugar diferente do pixel. Mas quando cheguei no Nubank, né, um pouco preocupado, será que a pirâmide invertida vai estar por aqui? Eu comecei a ver, tipo, o pessoal estava escrevendo testes de tela mesmo, mas me convenceu que tinha um valor ali que eu não tinha parado para pensar antes, que era o valor da acessibilidade, né? Então, para escrever esses testes, a gente tinha que, toda a interface tinha que ser acessível, porque a API de né, Drive, as iterações, ela exigia você fazer todo o trampo de acessibilidade. Como que vocês veem essa questão e, tipo, o que vocês acham desse teste de pixel bater ali a imagem mesmo? Só fazendo um adendo sobre essa parte dos... Gente, esqueci o ponto, peraí. Vai cortar essa parte. Deixa eu falar duas coisas, mas, enfim, esqueci. Sobre os testes de screenshot, eles são muito bons em alguns sentidos, de você conseguir, de uma forma fácil, validar que a tela está no estado que você gostaria em diferentes dimensões, né? Porém, eles são, na minha visão, extremamente flake, assim, no sentido de que se você, às vezes, gerou aqueles screenshots numa resolução diferente na sua máquina, pode ser que quando rode no CI, esses testes não passem. Ou então, uma outra pessoa do seu time gerou, enfim, você tem essas divergências em relação à geração, né? Às vezes você está gerando um screenshot que, quando vai rodar no CI, está uma outra resolução, um outro padrão, e aí o pixel não bate, e aí você vai ficar assim, horas e horas tentando entender o porquê que o teste falhou. Eu realmente acho interessante, mas um pouco perigoso, assim. O que eu vejo hoje, por exemplo, dessa parte de Golden Tests, é talvez voltar esses testes de screenshots para, por exemplo, se você tem um design system, então, eu tenho alguns padrões de componentes, de objetos que vão ser renderizados na tela, que todas as pessoas que estão implementando o app precisam seguir, talvez faça sentido você escrever testes de screenshot para esse design system, porque você, enfim, é o core, né? Você realmente quer garantir aquilo e talvez seja mais assertivo do que talvez você fazer para o app inteiro, né? Ter só essa parte do screenshot garantida para esse design system, acho que talvez seja um caminho interessante do que fazer para o app como um todo, né? Você tem outras abordagens que você pode usar para o app. Eu também, complementando essa mesma linha, né, de screenshots e tal, né, aqui a gente costuma, em alguns projetos, fazer um screenshot um pouco diferente, não sei se é muito parecido com o que vocês costumam fazer com Flutter, né, mas a gente, aqui principalmente tem várias linguagens, mas principalmente a gente está em cima do React Native, né, para mobile, e ela está bem difundido. E o que a gente costuma fazer aqui é usar o quê? Como o React tem essa característica de gerar um virtual DOM, né, do que está sendo renderizado, a gente pega esse carinha aqui e armazena ele para ser o nosso snapshot. Então, para evitar esses problemas de ter diferenças de resolução, de size de tela, de dispositivo, essas características muito peculiares, então a gente grava esse virtual DOM para poder usar ele como template de contraste. Então, quando eu rodo a aplicação, né, esse virtual DOM eu consigo contrastar com esse carinha que está salvo. Então, primeiro que eu não preciso ir para um dispositivo rodando, mas eu consigo, de certa forma, testar se os componentes estão se comportando da maneira que eu projetei para que eles se comportassem. Né? E, então, é uma das maneiras que a gente consegue fazer aqui, né? Tem várias maneiras, mas é uma que, pelo menos a minha experiência com um teste de screenshot de tela, que ele tira e vai pixel por pixel bater lá, é dor de cabeça. Sempre dá muito falso, dá muita intermitência, né, porque não bate. Sim. Pô, legal. Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta aqui, né, te atravessando, Alex. E quando a gente faz esses testes de screenshot e tudo, ou faz teste desde com Virtual DOM mesmo, a gente gera o HTML, para assim dizer, para ser mais simples, né, toda a parte de estrutura da hierarquia de componentes, né, ok, mas e quando eu quero garantir que eu estou exibindo um componente na tela, né, como vocês costumam fazer? Beleza, mas ele está lá embaixo, tem que rolar umas 4, 5 vezes a tela para ele aparecer. Como é que a gente garante que esse cara está sendo exibido no momento correto apenas?
Como vocês têm feito para lidar com isso aí? Uma boa pergunta. Eu acredito que hoje em dia eu diria, dada a minha experiência, que eu escreveria um teste de UI que simulasse esse comportamento, assim. Mas é algo bem complicado, né? Porque acho que a chance dele ser flake é muito grande. Mas eu não consigo pensar, talvez, uma outra forma de garantir que, dado que eu fiz o scroll várias vezes, eu cheguei no componente que eu esperava, né? Talvez, não sei se teria uma outra forma que fizesse um pouco mais de sentido. Do lado de vocês, Evandro, como vocês fazem? Aqui a gente, depois de estudar bastante coisa, nós chegamos num modelo que funciona bem legal pra gente, né, que daí não vai muito pro snapshot, aí vai rodando o device mesmo, né, rodando ele seja no emulador ou no dispositivo de verdade, e a gente usa algumas ferramentas para poder fazer essa conexão, né, fazer essa interface entre o teste e a aplicação rodando, né, você deve conhecer o Appium, né, que ele é uma ferramenta muito boa porque ele é agnóstico, né, ele consegue rodar tanto em device como em emulador, rodar na nuvem, em várias plataformas diferentes, vários vendors diferentes, né, e com ele a gente consegue fazer o quê? Ele consegue rodar e a gente consegue simular ele rodando dentro do aplicativo, clicando nos botões, clicando no que está aparecendo, e se a gente mandar ele clica no botão tal e ele não encontrar ele na tela, e aí, cara, não está funcionando, então eu tenho que fazer o quê? Ele operar e ele manusear a aplicação dentro desse onde esteja rodando no emulador ou no dispositivo, para garantir que de fato ele foi clicado e ele está aparecendo no momento apenas correto. Sim. Eu acho que falando dos frameworks, assim, para quem mexe com web vai estar muito acostumado com Selenium, é o mesmo paralelo. Então, a gente tem umas outras opções, como o Evandro falou, o Appium, a gente tem o Calabash, o XC UI Test, o Xamarin UI Test, enfim, tem vários frameworks que podem serem utilizados, né? Hoje, para o Android, para os testes de UI, a gente utiliza o Espresso e o Roboelectric, para a parte nativa, né? Porque tem que ressaltar isso, enfatizar isso, que a gente tem algumas tecnologias dentro do app, então, para a parte que o código está escrito em Kotlin, Java, a gente usa o Roboelectric e o Express para fazer a execução dos nossos testes de UI, e é bem bacana que a gente faz essa integração com o CI, né, rodar esses testes durante o processo de CI, apontando para o Firebase Test Lab, que é uma ferramenta bem interessante, que basicamente é como se fosse um device farm, são devices reais, dispositivos das mais diversas configurações, SOs e tudo mais, que a gente faz a execução desses testes nesses devices para garantir o cenário mais próximo do nosso usuário final, né? Porque às vezes quando a gente testa em emulador, nem sempre a gente consegue garantir 100% que vai ser o mesmo comportamento. Então, por exemplo, para o caso do Android, só concluir, a gente faz essa execução usando o Firebase Test Lab, e ele traz, a gente pode ver talvez mais para frente, mas ele traz alguns outputs bem interessantes para você entender a execução e tudo mais. Como é que é esse negócio de device farm aí que você falou? Tá, beleza, bora lá. Basicamente, existem outras ferramentas no mercado que eu posso falar, mas hoje o Firebase ele tem um data warehouse, um lugar, um data center lá, onde existem vários devices físicos mesmo, devices reais. Então tem iPhones, Androids e por aí vai. E, enfim, a gente faz um pré-setup, né, um set de quais dispositivos a gente gostaria que fossem executados aqueles testes de interface que a gente escreveu. E aí a gente faz um processo automatizado, né, que quando um PR está para ser mergeado, por exemplo, a gente roda esses testes e aí bate lá no Firebase, e aí o Firebase toma conta de como é que ele vai fazer o shard desses testes, enfim, ele traz algumas métricas de, se houve falha, qual é o stack trace, qual é o log que o framework trouxe, qual é o log do próprio dispositivo. Então, a gente consegue ter, até em casos de falha, né, às vezes
pode ser intermitência ou também pode ser porque o código teve algum bug, algum cenário não mapeado. E a gente consegue pegar esse output através da ferramenta. Então, é bem legal. A gente tem outras no mercado, tem o App Center, tem o da AWS, que é a AWS Device Farm. São devices físicos mesmo? Isso, são devices físicos mesmos. Tá. E é bem bacana isso, porque ele esse comentário é bem bacana porque você tem que todo orquestrar essa parte de mandar os seus artefatos, né, APK, os IPAs, para ele instalar no device, rodar os testes e te dar um relatório de output, e isso integrado com o teu CI/CD para garantir que ele só vai mergear se tiver tudo passando bonitinho. Então, isso é uma orquestração muito legal, né? De você saber que ele está mandando para sei lá para onde, que lugar que está hospedado esse dispositivo, né? E aí, eu sou mais familiarizado com o Device Farm, né? Mas o princípio é o mesmo, manda para lá, ele vai, instala, roda tudo, e depois de dar um relatório, devolve o hook para o teu CI/CD, para o Jenkins da vida que estiver usando, e ele fala, tá tudo ok, pode mergear aqui, tá tudo de boa. Sim. Tem a experiência também de, tipo, cuidar ali do iPhonezinho 4, 5, 6 plugado no USB, no Mac Mini no armário, antes da nuvem, antes tá tudo lá no farm do data center de não sei quem. Sim, ter o próprio device farm, né? Antigamente era difícil, né, quando você não tinha essas coisas tudo em nuvem, porque, nossa, tem zilhões de dispositivos Android, né, beleza, a Apple mais controlada é um pouco mais barato ter um setup ali, né, desse ponto de vista de diversidade de dispositivos, mas para o Android você fazer a sua device farm, né, como tinha antigamente dessas clouds, era um parto, né, você tinha que ter um monte de celular para testar, né, e orquestrar isso tudo automaticamente, que dor de cabeça. Sim. E um ponto é que, na minha visão, se você quer ter um device farm na sua empresa, tenha métricas de quais são os dispositivos mais usados. Porque não faz sentido nenhum você comprar, às vezes, os devices de última geração que lançaram no mercado, sendo que você não tem o escopo de quais são os devices que meus clientes, meus usuários utilizam, né? Às vezes você está colocando totalmente seu foco em dispositivos que não são os que eles usam. O último iPhone, né? O último Pixel. Ou aquele Asus do Alex, né? Enfim, é bem complicado, assim. E fora também, acho que a longo prazo eu consegui manter isso, né? Acho que, como o Evandro falou, conseguir orquestrar tudo isso é muito complexo. Até mesmo, às vezes, quando você quer... Enfim, esses devices são compartilhados com os times de desenvolvimento. Que aí acho que piora tudo, porque você precisa fazer a execução disso, só que aí só tem aquele device para, às vezes, debugar um bug que aconteceu em produção, e, enfim, aí o device... Se você não tem um gerenciamento bom disso, pode dar muito ruim, assim, né? De você conseguir manter... um gerenciamento de fila, né, Letícia? Quem que vai usar agora, né? Tipo, você tem várias pessoas usando, vários times, né? E aí, não, aquela briga, agora é minha vez, peraí. Então, você tem que saber, o ruim de você ter isso local, você tem essas preocupações, como você bem falou, né, de gestão de uso, né? Quem que vai usar em que momento? Eu vou ter um cara ali, a hora que ele terminar, já tem outro na fila para poder, esse enfileiramento de uso dos devices que você tem à sua disposição também é uma tarefa bem complicadinha. Deixa eu perguntar um pouco, voltando ali para a automatização, porque não dá para automatizar a entrega emprestada para o celular para o fulaninho da equipe X, né? A não ser que a gente tenha os robozinhos correndo para lá e para cá. E acho que o Device Farm é um jeito da gente chegar nisso, tipo, essa abstração, beleza, né? Eu chamo uma API, passo o tipo do chipset que eu quero e bora. Mas como que vocês veem essa questão? A gente falou um pouco dos testes de integração, né? Vocês estão testando o dispositivo apontando para a produção, apontando para um staging, onde você tem que criar uma conta na mão de um usuário, né? Tem um setup aí de fixture de dados que me interessa entender melhor. E como que é, né? Tipo, um monte de coisa, back-end diferente, de microserviços, como que vai até a ponta mesmo? Deixa eu puxar aqui, vamos ver se eu consigo responder isso daí.
Testar em produção não é recomendado, né? Mas, então, como é que a gente consegue lidar com isso? Eu preciso de dados, eu preciso fazer os testes, né? Como a Alice falou, né? Tem que testar a experiência toda do usuário, né? O funcional, ele vai chegar num ponto onde chegou no limite dele, que ele não vai conseguir garantir que a experiência do usuário está sendo adequada. Então, eu preciso testar toda essa cadeia. Oi? Vou fazer um spoiler aqui. Vai ter um episódio da série, mais pra frente, que vai falar sobre testes em produção, cara. Eita! Sem ser mandado embora? Exatamente. Isso é interessante, Eu preciso aprender a fazer isso, pelo menos do jeito certo, né? Então, essa questão de como que eu testo essa experiência do usuário, né, usando o aplicativo num cenário mais próximo do real possível, né? Sem comprometer dados dos meus clientes, sem comprometer bases de produção e coisas do tipo, né? Então, a gente tem vários artifícios que a gente lida com isso. Né, o que a gente costuma fazer? Primeiro de tudo, acho que é o mais básico, você ter ambientes separados, né? Então você tem que ter um ambiente que seja espelhado de produção, com dados de preferência descaracterizados, né, para você também não comprometer segurança. A LGPD está aí, hoje em dia a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Então, ter um ambiente descaracterizado onde você consiga fazer os testes mais perto do real possível, excelente. A gente sabe que isso é bem difícil até de você manter sincronismo, né, com os dados de produção, enfim, é bem complicado, né? Então, você tem alguns cenários, beleza, eu tenho a mesma aplicação, né, igual de produção, só que os dados não são importados, né? Então, isso é um outro cenário. E aí eu vou gerar essas massas de dados para teste de forma manual, e algumas são extremamente complexas, então já começa a aumentar bastante a complexidade. Muitas vezes você tem que fazer testes em plataformas que são totalmente distribuídas e elas trabalham de forma assíncrona, então você não sabe de fato quando que as coisas vão acontecer para você conseguir, fico esperando, não fico esperando, né? Então existem várias formas, né? Então primeiro dessa é ter ambiente separado, acho que é o mais básico de todos, e o que eu vejo também como um ótimo ferramental para a gente ter na nossa toolbox aqui, nossa caixinha de ferramentas, é você ter uma boa plataforma, uma boa estrutura de mocks, né? A gente chama de dublê de testes, né? Então, conseguir mocar esses dados e conseguir consumi-los de forma que eu não comprometa meus dados, né, e que eu consiga fazer esses testes cada vez mais rápidos. Então, só para dar um exemplo aqui, né, eu preciso fazer um faturamento aqui do meu sistema, ele faz faturamentos. E aí eu preciso garantir que o faturamento foi feito, vai dar baixa, um fluxo bem complexo, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu fiz uma massa lá que demorou para fazer meu serviço de back-end, meus sistemas legados, às vezes um monte de sistema que já tem mais de 20, 30 anos, que ninguém mais nem sabe como é que funciona. O cara leva uma semana lá para poder fazer a massa, e você roda um teste, queima e não funcionou. Aí tem que esperar mais uma semana, né? Então, nossa, esses são os percalços, né? Bem complicado. Como é que você tem feito, Letícia, para lidar com isso? Depois eu conto um pouquinho como que eu tenho lidado com o Mox, mas eu queria ouvir o que você tem feito aí no Nubank. Boa. Aqui no Nubank, a gente tem uma versão, a gente trabalha com mocks, né? Então a gente não testa em produção, tem um ambiente onde as pessoas conseguem validar e fazer os cenários que precisam ser feitos. Então hoje a gente tem uma versão mocada dos nossos serviços de back-end, que são assim, os fluxos que são necessários para o app para que as pessoas consigam validar. Então fica meio que a par do time que está desenvolvendo uma feature, uma melhoria, uma correção de bug, fazer a atualização desse mock, o que às vezes acontece de não ter atualização, e aí a gente tem o resultado dessa não atualização, mas são lições aprendidas, a gente faz post-mortems e entende o porquê a gente não atualizou e tudo mais. Mas seria uma defasagem do mock para o componente real. Isso, exato. Está defasado, entendi. Exato. Mas então a gente mantém esse mock como essa versão mocada, né, dos nossos serviços, como base para poder fazer os testes que a gente precisa, as validações de fluxos que a gente precisa sem, de fato, bater em produção, né, algo do tipo. Acho que uma coisa que a gente faz o padrão de arquitetura é o BFF, né? O Backend for Frontend. Então, tipo, o mock é enorme, é um simulador de um produto inteiro, na verdade, né? Mas é interessante. Ele fica por trás do BFF? Não, ele é tipo a API do BFF, só que um chama Storm Shield e o outro Storm Build.
Isso. Entendi. Aqui, só para explicar como é que a gente faz, né, como é que a gente costuma fazer nos projetos que a gente trabalha, a gente também tem esse conceito de BFF, é uma coisa que, nossa, funciona muito bem, né, abstrai bastante a complexidade de sistemas, principalmente de sistemas legados, né, então, tem outros benefícios, né, mas a facilidade que você consegue orquestrar o apontamento para onde que ele vai, né, então eu quero que você aponte para esse ambiente, e a gente tem um outro carinha que a gente, depois de bater bastante, pensar bastante, quebrar muita cabeça, a gente conseguiu chegando num carinha chamado Nock, né, uma ferramenta bem legal, uma biblioteca open source que tem na internet, que ele funciona como se fosse um interceptor, né, a gente faz como se fosse um wrapper em volta do nosso BFF, então toda a requisição que o BFF vai fazer para os sistemas legados, ou tudo que tiver de serviço por trás que a gente não precisa saber, ele intercepta as requests, ele verifica, eu tenho alguma coisa disso aqui já? Não, então beleza, eu vou gravar esse teu request e vou esperar o retorno. Então ele vai, faz o que tem que fazer, queima a massa que tem disponível para teste, e no retorno, ele grava esse carinha também no retorno. Então quando eu precisar fazer esse cara de forma isolada, eu tenho um dado que é muito parecido com o de produção, e ele consegue fazer o seguinte, na próxima vez que eu vou testar de novo, eu não preciso ir lá, gerar toda a massa, esperar uma semana para o cara fazer, né, então ele simplesmente faz o quê? Ele vai ver no Nock, já tem isso aqui? Tenho, eu já gravei esse teu request, já tenho o teu response, então eu consigo garantir uma atualização muito mais frequente das massas de dados, e eu consigo garantir um isolamento. Imagina, por exemplo, rodar numa device farm da vida, né, esse cara ele tem que estar isolado, eu não posso depender do ambiente funcionando, que pode estar instável, da intermitência, travar meu CI/CD, né, meu pipeline, então eu preciso o quê? Eu utilizo esse carinha, né, esse interceptor, que é esse wrapper, então todo request ele grava e todo response ele grava também do que ele está interfaceando. Então eu tenho um ambiente muito parecido com o de produção, com massas que estão quentes, né, que eu consigo fazer a manipulação e garantir que está atualizado o meu mock, eu não tenho esforço grande para poder garantir essa atualização e garantir que eles fazer mock na mão, né, quem já fez sabe que dá um trabalho lazarento, né, então esse carinha facilita bastante, a gente podia chamar de automatizador de mock, né, talvez não seja o termo correto, mas ele facilita bastante, para ele consegue mandar esse carinha todo para device, quando vai rodar, ele está todo pronto para testar e garantir que eu não estou sofrendo intermitência, e sim, é um comprometimento no desenvolvimento que regrediu na minha funcionalidade. Muito interessante, muito mesmo. Eu queria chegar perto nas demos, né, mas tem uma outra coisa que para mim é parte aí de automatização de teste no dispositivo, que é conseguir colocar lá a minha APK na loja, para a galera poder fazer o update de fato, né, e eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que é essa parte final da esteira aí de continuous deployment, quantos releases vocês soltam por dia, né, num alpha, num beta, qual que é a cadência que esses aplicativos vão de fato, porque aí tem uma parte que não dá para automatizar, que é o cara que vai escrever os release notes, né? No Nubank a gente tem lá um copy editor que, inclusive, os nossos release notes, eles de vez em quando eles viralizam e tal, né? Tem uns que o pessoal não gosta, mas essa parte não tem como automatizar, mas e o resto? Mas os release notes não são sempre, tá mais estável e melhor, mais seguro e mais rápido. Bug fixes e melhorias. Exato. Não tem erro. Bug fixes, melhorias e novos bugs. Bugs originais. Tá, deixa eu falar então como que a gente tem feito aqui nos projetos. É muito variado, depende muito, né? Tem muitas características diferentes, mas as stacks que a gente encontrou, que eu acho que para mim, por enquanto, é o que de melhor tem, né? Então, a gente costuma ter a gente usa muito Jenkins para orquestrar essa parte de pipeline de CI/CD, né? Então, eu acho que é meio que referência de mercado, muita gente usa. E aí tem controle, né? Beleza, a gente tem um sistema que basicamente de versionamento, né? Já que a gente tem que falar sobre CI/CD, não tem como falar CI/CD sem versionamento, né? A gente usa o conceito de monorepo para garantir estabilidade entre todos os serviços do ecossistema, né? Para garantir que existe uma versão estável. E a gente tem o quê? Né? Sempre trabalha no modelo de trunk-based, né? No Objective com Golden Trunk, né? Vem da herança do SVN ainda. E aí a ideia basicamente é isso, você tem sempre uma master estável, você faz um branch para desenvolver e devolta para cá, né? Quando você abre o pull request, ele vai rodar, a etapa de abrir um pull request,
ele já vai disparar todos os hooks, né, pro Jenkins, fala o seguinte, cara, valida tudo para mim, então sobe ambiente, build artefatos, faz o que você tem que fazer, roda todos os testes de teste de segurança, teste de análise estática, de dinâmica, se for o caso, né, roda isso na device farm, roda tudo, vê se está tudo ok, e eu só vou garantir que esse cara vai integrar se você me garantir que isso aqui está ok. Então, é o tempo que o dev faz os code reviews, né, e em paralelo ele está rodando tudo esse carinha aqui para garantir que também o funcionamento da aplicação, né, e aí envolve subir até BFF e tudo que tiver para subir. A gente usa muito serverless aqui, né, então tem muito Lambda, que é fácil de deployar, mas tem que provisionar ambiente, tem que orquestrar isso tudo, rodar, então é bem bacana. E aí, né, uma vez mergeado, aconteceu todos os procedimentos, o que a gente faz? Né, a gente gera tags, né, que a gente não gera... a gente não tem essa questão, temos a integração contínua, né, o delivery contínuo, mas não temos o deploy contínuo, né, eu não costumo muito fazer, muito mais por decisão, né, de cliente, né, assim, por mais que eu sei que está tudo estável, que os testes estão garantindo que está tudo ok, mas sempre tem aquele pezinho atrás, tá, mas deixa eu fazer só mais um aqui de um teste de UAT, né, de User Acceptance Test, só para garantir que dá aquele extra de segurança, né, então a gente costuma segurar um pouquinho, beleza, tudo está, fazer esse último teste, e aí a gente faz o quê? Manda gerar uma tag e ele dispara tudo automatizado para a loja, né? O que a gente usa de ferramentas plugadas para fazer isso? Principalmente a gente usa Fastlane e Bitrise, que esses caras eles conseguem fazer o quê? Ele vai no Git, pega os teus códigos, builda tudo, provisiona o ambiente lá onde tem que provisionar, atualiza tudo e deixa lá no staging das lojas, né? Tanto da Apple quanto do Android, né, do Google, e deixa lá em staging, ó, tá aqui, tá? É só aguardando você dar um ok para colocar isso em produção, ou colocar numa faixa de beta, ou coisas do tipo, né? Então você deixa no ambiente prontinho ali, que ele não vai até produção de fato, até porque você tem que dar aquele último check. Se quiser liberar incremental, libera para um número reduzido, né, com os usuários de beta, e depois você dá aquele playzinho lá, tem que ser manualmente, né, tem que colocar os release notes, tem que mudar imagens que mudou e tal, e aí esse processo não tem como ser automatizado, tem que ser alguém ir lá e dar ok para poder publicar em produção.